Já acabou o sorteio? É Hexa? Cara, assim, esse sorteio da FIFA, ele foi tão absurdo que fez até o mise-en-scène exageradíssimo dos sorteios da UEFA, especialmente no meu quintal da Liga dos Campeões, parecia até um detalhe, né, cara? Assim, foi um negócio totalmente desnecessariamente longo, cara. Por favor, aprendam com o Silvio Santos, que é só girar a gaiola e coletar as bolinhas. É nisso que a gente está interessado. O grande problema aqui, né, que mantém essa estrutura e a FIFA agora inaugura uma maneira de você extrapolar ainda mais os limites do que fazer com um sorteio de futebol, é que o futebol é grande demais. É bom demais, é irresistível e a gente fica ali. E por mais que a FIFA tenha tentado de tudo para me desclimatizar da Copa do Mundo, né, e tentou mesmo, assim, países sede em conflito por causa de um deles, música tema ruim, e olha que isso é raro, é difícil de fazer, convidando ao palco atletas de esportes que parecem aula de educação física, né? Criando o troféu para mimar a pessoa mais carente de atenção do planeta. Apesar disso tudo, eu tô inebriado já pelo clima de Copa do Mundo. Não sei se você também. Eu ainda não sei se eu vou cobrir em loco, né? Tem gente tentando, inclusive, que eu não cubra. Ou se eu vou ficar aqui na Inglaterra, ou se eu vou para o grande evento tijucano chamado Alzirão, né, para curtir essa Copa, mas essa decisão eu deixo para depois. Agora, esse vídeo aqui é para dar uma pitacada nos caminhos do Brasil e da Inglaterra e dar uma analisada no conjunto aí de candidatos ao título, de grandes favoritos, pelo menos antes da bola rolar e nesse momento, claro, né, quando chegar em junho a gente pode ter uma outra configuração. Começando pelo Brasil e falando também do meu quintal, os escoceses estão malucos, malucos assim. Olha essa capa da edição escocesa do Daily Record, né? Bring on Brazil, né? Tragam o Brasil, vem, que a gente está aqui. Os escoceses que vão disputar pela 9ª vez na própria história uma Copa do Mundo e pela 5ª vez foram sorteados num grupo com o Brasil. Assim, são 10 confrontos na história, também tem amistoso nesse conjunto, 8 vitórias brasileiras e 2 empates. Um desses 2 empates foi na Copa de 74, 0-0, e teve um amistoso em 66 que terminou empatado em 1-1. A Escócia, que não foi a nenhuma Copa nesse século, não vai à Copa desde 1998, uma classificação absolutamente emocionante, com direito a gol de bicicleta do senhor Scott McTominay, o Pelé escocês, no 4-2 sobre a Dinamarca em Glasgow, um carnaval escocês depois daquele jogo. Essa Escócia que joga num 5-3-2 quando enfrenta seleções de maior potencial ofensivo, e são muitas, né, quando comparadas à Escócia, e potencializando o McTominay como o grande motor desse time. Antes do McTominay se tornar o que ele se tornou no Napoli, ele já era essa versão do Napoli na seleção escocesa, enquanto o Manchester United não conseguia desbloquear essa versão, essa carta dourada do Scott McTominay para si. Né? Antes do esquema mudar e da seleção potencializar e escolher o McTominay como grande protagonista e colocar o time em torno dele, ele tinha 1 gol em 37 jogos pela seleção, volante de origem, tá? Depois, são 13 gols nos últimos 30 jogos com a seleção escocesa e ele já entrou no top 10 de artilheiros históricos da Escócia. Além do McTominay, tem outros jogadores interessantes, como, claro, o Andy Robertson, lateral esquerdo do Liverpool, e eles têm o Fábio deles no gol, tá? Pelo menos nesse recorte mais recente. Aos 42 anos, Craig Gordon, que vai completar 43 nesse mês de dezembro, ele foi promovido a titular para as decisões contra a Dinamarca e brilhou, foi muito bem. E ele foi titular por conta da lesão do titular, o Gunn. Não sei se quem que vai ser o número 1 da Escócia na Copa do Mundo, mas temos o Fábio deles como uma das opções. Então a Escócia é um adversário muito interessante para a seleção brasileira. Eu estou esfregando as mãos para fazer pautas aqui na Escócia até a Copa do Mundo para trazer para vocês mais detalhes do clima deles, né, que estão muito honrados em enfrentar a gente mais uma vez. Marrocos, outro do grupo que também se repete para a Escócia. Né? Em 98 tivemos Brasil, Marrocos e Escócia também no mesmo grupo.
Mas é o Marrocos muito diferente dessa vez, está há quase 40 jogos sem perder, são 15 vitórias consecutivas, semifinalista, claro, na última Copa do Mundo. Tem o mesmo treinador que chegou às vésperas daquela Copa, foi evidentemente histórico e segue no comando, o Regragui, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Além de destaques como o Hakimi, o goleiro Bono, o Mazraoui, a chegada do Brahim Dias, que optou, né, nos finalmente ali por Marrocos em vez da seleção espanhola. Vamos ficar muito de olho no nível demonstrado por Marrocos, que chega muito grande nessa Copa Africana de Nações, inclusive por ser o país sede. Né? Marrocos que só tem um título na história da competição, em 76, e agora chega como um dos favoritos, como um dos candidatos, inclusive nas eliminatórias, atropelou por 6-0 a atual vice-campeã da Copa Africana de Nações, que é a seleção da Nigéria. A gente estreia com Marrocos, né? O Haiti é o outro integrante desse grupo. Vai ser um bom jogo para a gente rodar o elenco caso o Ancelotti julgue necessário. É a segunda partida, né? O Haiti que vem de uma classificação muito grande pela CONCACAF, heróica, batendo, por exemplo, a Costa Rica, que esteve em 5 das últimas 6 Copas do Mundo. É a primeira Copa da seleção haitiana desde 1974. A gente começa com Marrocos, né? Eu acho muito bom começar com o adversário mais difícil do grupo. Acho ótimo que a estreia seja desse nível já. Idealmente seria o Haiti como terceiro jogo e não como segundo, mas não dá pra gente reclamar. Acho que a gente tem Marrocos como um bom teste de primeira e depois Haiti e Escócia a gente pode girar a depender do desgaste com calor e do próprio elenco, etc e tal, para chegar nos 16avos, né? Essa fase de mata-mata inaugural com a expansão da Copa do Mundo, com um pouco mais de perna. Passando em primeiro, o que a gente tem que passar, o Brasil enfrenta o segundo colocado do grupo F. Não enfrenta nenhum dos terceiros colocados por uma questão de, enfim, dos mecanismos ali para esse sorteio. Então vamos enfrentar alguém entre Holanda, Japão, Tunísia e o classificado de um dos caminhos dos playoffs europeus. Então, uma dessas 4. Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia. É muito difícil prever quem vai ser o segundo desse grupo, imaginando que a Holanda vá se classificar em primeiro, mas a gente nunca sabe como que a Holanda vai ser em Copa do Mundo, né? Mas imaginando a Holanda em primeiro, talvez a gente pegue um Japão. Acho que qualquer um desses aí pode se classificar na segunda colocação desse grupo, então está muito difícil prever. Mas chegaríamos, claro, como favoritos. Acho natural projetar isso, tá? Sem ser Pacheco, sem ser ufanista e tudo mais. E aí, passando em primeiro no grupo e passando dos 16avos, nas oitavas, aí vem um confronto realmente grande, né? Aí vem um teste que pode ser inclusive a repetição de um amistoso que a gente vai ter em março, porque a França pode estar no nosso caminho também nessas oitavas de final, ou a Alemanha. Também pode ter Noruega, Equador, mas enfim, França ou Alemanha já seria o primeiro grande teste para essa seleção brasileira na Copa do Mundo. Não é um caminho simples, né? Passando por isso tudo, a gente pode, quem sabe, enfrentar a Inglaterra nas quartas de final, assim como em 2002, e assim como em 2002 a gente está no grupo C, né? Tem que se apegar a qualquer coisinha para criar ainda mais, né? Para compor essa aquarela de cores que vão tentar nos deixar otimistas o suficiente para projetar um hexacampeonato. Antes de analisar um pouco o caminho da Inglaterra para quem sabe enfrentar o Brasil nas quartas de final, eu quero deixar muito claro para você que temos a última grande oportunidade do ano, especialmente confeccionada pela Insider para vocêzinho e para vocêzinha. A Insider é parceira do nosso canal, né? Então, além de você se ajudar ao adquirir as peças da Insider, que são de muita qualidade, eu as uso no meu dia a dia, e você pode, claro, ajudar uma parceira de longa data, de longo prazo aqui do canal, tá? A Insider está com a Cyber Week, né, como ciclo final da Black Friday, e oferecendo produtos com até 50% off. Até 50% off, você já deve estar acostumado com essa dinâmica, se você juntar o meu cupom Fred Caldeira, tudo junto, com os descontos já presentes no site da Insider, para ficar tudo ainda mais simples, de maneira mais orgânica, nessas suas comprinhas de fim de ano. Você só clica no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado,
para você já ter o meu cupom automaticamente adicionado na sua navegação e no seu carrinho do site da Insider. E atenção, tá? Corra, porque diferentemente das roupas da Insider que duram muito, as promoções não. E essa Cyber Week vai até esse domingo, até o dia 7. Se pra gente o cheirinho desse sorteio foi um pouquinho de 1998, pra Inglaterra foi de 2018, porque 2 dos 3 adversários da fase de grupos estiveram no caminho da Inglaterra, que foi até a semifinal naquela Copa. A Inglaterra está no grupo L e vai enfrentar quem a eliminou na Rússia, a Croácia. Né? Jogaram 3 vezes desde então esse fantasma foi um pouquinho diminuído. Inclusive, um desses confrontos foi na fase de grupos da Eurocopa de 2020, disputada em 2021, sediada aqui na Inglaterra. A Inglaterra bateu a Croácia, desde então não perdeu. Para os croatas, são 2 vitórias e um empate nesses 3 jogos. Então, e essa Croácia está pior, né? Evidentemente, desde 2018 para cá. Então, acho que a Inglaterra entra como favorita, é o grande jogo do grupo. Também tem um jogo para fazer saldo, para fazer gols. Como a gente tem o Haiti, eles vão ter a seleção do Panamá, que estava no grupo da Inglaterra em 2018, goleada de 6-1 com direito a hat-trick de Harry Kane, algo que pode se repetir muito facilmente em 2026. E o outro integrante desse grupo L é a seleção de Gana. Nunca se enfrentaram em jogos oficiais. Teve um amistoso lá atrás, em 2011, 1-1 em Wembley, com gol do inesquecível, talvez, Andy Carroll. Inglaterra tem a obrigação de passar em primeiro desse grupo. É um grupo mais simples para os ingleses do que o nosso grupo, mas acho que dá para colocar como obrigação, que é uma palavra que eu trato com muito cuidado no futebol, né? Muita gente usa à torta e à direita, eu não gosto de usar, mas acho que é obrigação tanto do Brasil quanto da Inglaterra de passarem na primeira colocação dos próprios grupos. A Inglaterra, para encontrar o Brasil, tem que passar em primeiro. Se o Brasil passar em primeiro, e aí no caminho da Inglaterra, na fase de 16avos, pega algum melhor terceiro colocado, tá? Entre 5 grupos, E, H, I, J, K. Eu não vou ficar aqui sem tempo, irmão, para ficar projetando quem é que pode ser o melhor terceiro, um dos melhores terceiros colocados de 20 seleções, tá? Então, passando por isso, né, supondo que a Inglaterra chegue como favorita para esse confronto, e também não sabemos nunca, né, como que os ingleses são em Copas do Mundo, e nem em Eurocopa, e nem em amistosos, só nas eliminatórias, nas quartas a Inglaterra jogaria no estádio Azteca e pode ser contra a seleção da casa. Né? Se o México, que não está numa fase boa, é uma turbulência danada na seleção mexicana para receber o jogo de abertura dessa Copa e talvez jogar em casa nas quartas de final, já seria um golaço para essa seleção mexicana. É difícil projetar que o México chegue tão longe, mas o grupo é bem ok, né? O grupo A do México é com África do Sul, Coreia do Sul e alguém de outro caminho dos playoffs da Europa entre Dinamarca, Tchequia, Irlanda e Macedônia do Norte. Né? Talvez seja, portanto, Inglaterra e Dinamarca nas quartas, vai. Mas se for Inglaterra e México no estádio Azteca, imagina torcer para a Inglaterra nesse jogo. Impossível, desculpa, Sara, minha esposa. E se a Inglaterra conseguir passar por tudo isso, enfrenta o Brasil, se o Brasil conseguir passar por tudo que tem no próprio caminho. Olhando para o pelotão da frente, né, quando a gente desenha os favoritos e os candidatos para essa Copa, eu vejo na primeira prateleira Argentina e Espanha e a França, ainda que a França tenha esse problema de entre copas não conseguir demonstrar muitas coisas, e na Eurocopa foi decepcionante mais uma vez, eu acho que dá para colocar a França nessa primeira prateleira. E na segunda, eu acho que o Brasil está ali com Portugal e talvez Inglaterra. Tá? Por que Portugal não está na primeira e a França sim? E por que eu coloco as duas na mesma frase? Porque são duas seleções com elencos maravilhosos, né? Com jogadores de extrema qualidade em diversas posições, mas que não conseguem entregar atuações nesse nível. A diferença de Portugal e França é que a França já conseguiu fazer isso em Copa do Mundo, Portugal não. Então por isso que eu coloco Portugal abaixo. É só perguntar para os portugueses se eles estão animados e otimistas com a maneira com a qual Roberto Martínez está fazendo essa seleção jogar. Né? A Inglaterra talvez entre ali, acho que certamente abaixo do Brasil, porque também tem uma geração formidável. A diferença é que
quase todos esses aí tem alguém diferente, tem um jogador especial, a figurinha brilhante, que já brilhou na seleção, né? A Argentina tem o Messi, Portugal tem Cristiano Ronaldo, a Espanha tem o Lamine Yamal, já campeão de Eurocopa adolescente, e no degrau abaixo a Inglaterra tem ali o Harry Kane, maior artilheiro da história da Inglaterra e tal, e o Brasil ainda precisa aqui, principalmente ou Vinícius ou Rafinha, seja esse cara, talvez o Estevão possa vir a ser, né? Mas a gente ainda não tem esse cara diferente. Eu não estou considerando aqui o Neymar, que já conseguiu ser esse cara diferente em Copas do Mundo por Brasil, porque é muito difícil contar com o Neymar nessa próxima Copa do Mundo. Vamos ver, vamos esperar para entrar nesse papo, mas olhando para quem está à disposição, o Brasil ainda não tem esse cara, né? Por mais que o Vinícius tenha ido bem, muito bem em 22, ainda não foi esse motor, né? E o Rafinha tampouco. Então, a Argentina já teve no Messi, a Espanha já tem no Yamal, a França no Mbappé, o Portugal no Cristiano e pode ter vários outros, né? E a gente também pode ter vários outros, mas a gente ainda não teve, esses já os tiveram. É isso, cara. Então, assim, um sorteio interminável que teve aquela cena que pra mim foi trágica, foi absurdo a FIFA criar um prêmio porque o presidente dos Estados Unidos não ganhou o Nobel da Paz, então teve que inventar um troféu da paz, que vai ser anual. Eu quero ver para quem que a FIFA vai entregar a cada ano, misturando uma coisa com a outra. Não entendo essa viagem ególatra do Infantino, né? Mas enfim, tira um pouco o brilho, mas é uma coisa muito temporal, muito momentânea, pelo menos para mim, porque eu já fico logo inebriado, como eu disse aqui, pelo clima de Copa do Mundo, porque o futebol é muito grande e a Copa do Mundo é o grande evento esportivo do planeta. Eu sei que tem muita gente que prefere os Jogos Olímpicos, ou acha até maior e mais plural, mas eu não consigo me animar tanto quanto, né? E, enfim. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai ser essa Copa, que ela está só começando e está sendo uma delícia começar a projetar e pensar aqui em viagens para a Escócia, para mostrar um pouquinho do lado de cá para vocês e tudo mais. Finalmente a gente tem já um caminho traçado e está chegando. Tá chegando daqui a pouco a virada do ano pra gente de fato entrar nesse clima de Copa do Mundo.